Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Muito obrigado, Deus, por mais uma palavra, pela orientação que vamos receber hoje, o teu conselho, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E hoje, na sua segunda parte, nós vamos aprender mais da tua soberania. Soberania essa que tem que ser respeitada, porque o Senhor é soberano em todos os pontos de nossa vida. Fazendo o Senhor ou não, nós temos que continuar te amando, Senhor, sempre te amando, seja no momento difícil, seja no momento de dor ou não. Temos que sempre continuar seguindo e amando esse Deus, fazendo Ele ou não, nós o amamos em um nome do Senhor Jesus. E muito obrigado, Deus, pela glória de hoje, pelo alimento que o Senhor não deixa faltar para o nosso crescimento espiritual. E que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Graças a Deus. O nome da reunião de hoje é a continuação do tema da semana passada. Não questione a soberania de Deus em sua vida, parte 2. É a glória de hoje. É o título da reunião de hoje. Não questione a soberania de Deus em sua vida, parte 2. Deus, abençoados, Ele é Senhor em todos os pontos da nossa vida. E nós que fazemos parte da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, temos que reconhecer que Deus é soberano. Nós aqui não podemos discutir com Deus no que Ele vem a fazer ou não. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser, inclusive prosperar uns, abrir portas para algumas pessoas, e para outros Ele não quer recompensar, Ele não quer abrir portas. E soberano é Deus. Eu não sei porquê, mas Ele que é Deus sabe. E nós aprendemos isso na parte 1. Por isso que é muito importante, para que você compreenda bem essa segunda parte, você ter a parte 1. No primeiro livro do profeta Samuel, nós aprendemos isso na parte 1, capítulo 1, do verso 7 ao 8, lá diz que Deus, na sua grandeza, na sua soberania, Ele abaixa e também o que? Exalta, empobrece e enriquece. Então, Ele prospera quem Ele quer, e aqueles que Ele não quer, Ele não recompensa, Ele não abre portas. E soberano é Deus. Deus, na sua soberania, faz tudo o que quer, como quer e no tempo que Ele quiser. Você que está esperando por algo na sua vida,
tenha paciência com a soberania de Deus. Porque é no tempo que Ele quiser. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós temos também que amadurecer, que encarar a soberania de Deus nas mortes. Porque Deus sabe dos nossos dias, e quando é chegada a hora, nós vamos voltar para a pátria, céu, paraíso. E o corpo volta ao pó. Deus é soberano quando alguém parte. Quando humanamente alguém morre, ali está também a soberania de quem? De Deus. Nós respeitamos a Deus, outro ponto importante, quando vem os dias de alegria para nós. Não é verdade? Mas temos que respeitá-lo e amá-lo também quando vem os tempos difíceis, aquele tempo de tristeza e de dor. Nós temos que aprender a respeitar e amar a Deus também nessas fases da vida. Ainda que com perdas ou com dor, nós temos que sempre seguir amando ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu continuo te amando, mesmo diante dessa perda ou dessa dor. Na sua vida sentimental, isso nós aprendemos na parte 1, Ele é soberano também. Quando sai alguém da sua vida, porque Deus, na sua grandeza, sabe melhor do que você qual é a pessoa que vai te fazer feliz e a pessoa que vai te fazer sofrer. Cabe a você confiar nele, que tudo em sua vida tem o propósito de Deus. Daquela pessoa ter saído, ou dessa pessoa ter entrado em sua vida. Cabe a você confiar. Não, aí tem o propósito de Deus. Saiu quem tinha que sair e está quem é para estar em minha vida. Tudo faz Deus como lhe agrada em sua vida. Diz o Salmo 115, verso 3. Que tudo Deus realiza em sua vida como lhe aprouver, como Ele deseja. Então nada está acontecendo na sua vida fora do controle de Deus. Se Deus colocou um ponto final naquele relacionamento, não venha você colocar um ponto de interrogação. Isso é muito importante. E isso foi muito bem explicado na parte 1. Depois procure adquirir o primeiro CD desse tema. Não questione a soberania de Deus em sua vida. O profeta Isaías também diz, no capítulo 45, verso 9, anote, não precisa de você abrir, que não devemos questionar, discutir com Deus. Lá diz o seguinte: ai daquele que contende com o seu Criador. Uma evidência que nos ensina que eu não devo discutir com Deus naquilo que Ele fez ou não quis realizar. Eu não devo questionar a soberania de Deus. Afinal, Ele é o Criador, Ele é o soberano. Ele sabe o que vai ser melhor para você, para a sua felicidade, para o seu amanhã, em o nome de Jesus. A mente de Deus, abençoados, é diferente do nosso pensamento. Por exemplo, as coisas que Deus faz com relação à palavra da graça, para uns, Ele dá uma medida de entendimento. Já para outros, Ele dá menos entendimento. Não é assim? E já para outros, Ele não dá entendimento nenhum. Tem pessoas que você evangeliza que compreende algumas coisas. Já tem outras que têm um entendimento maior e passa a congregar e estabelece a sua vida na graça.
E já tem outros que não entendem nada do que sai da sua boca. Soberania de quem? De Deus. Porque Ele é o Deus que abre o coração e também fecha o coração daquela pessoa. E mais adiante, o Evangelho fala sobre isso e nós vamos aprender nessa segunda parte. Como também, sendo Ele o Senhor do ouro e da prata, Ele dá a sua riqueza, a sua prosperidade para quem Ele quer. Ah, mas eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, Ele vai ter que me prosperar. Não, não é que Ele vai ter que te prosperar. Ele vai dar da sua riqueza para você se Ele quiser. E continue você obediente à palavra dEle, fazendo ou não fazendo Deus na sua vida financeira. Eu falo isso porque tem os interesseiros que só fazem para receber. Eu estou dando, mas Ele vai ter que mudar a minha vida financeira. Prosperando ou não prosperando, meu Senhor, os meus caminhos, eu vou continuar te seguindo e te amando em um nome de Jesus. Deus, Ele dá a sua riqueza, Ele abre portas para quem Ele quer. Veja o que diz em Mateus, capítulo 20, verso 15. Já que eu toquei nesse assunto. Olha só o que diz aqui. Confirmando todas as palavras que eu acabei de falar para vocês. E assim diz, Mateus, livro histórico, capítulo 20, verso 15. Falando aqui da soberania de Deus. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Mas não pode ser assim. Ele tem que fazer o que eu quero, o que eu preciso. Ele vai ter que me prosperar. Eu dei dízimos e ofertas. E eu estou esperando que aquela bênção aconteça ainda esse ano. Se não acontecer, pastor, eu nem sei, viu? Como que vai ficar a minha situação com Deus aqui dentro. É você que vai ficar no prejuízo. Porque quem é você para discutir com o Criador? Você é a criação de Deus, abençoado. E Ele dá da sua riqueza, e Ele abre as portas para quem Ele quiser. Está aqui, ó. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? O texto em questão aqui é a conclusão da parábola da vinha. Nessa parábola, Jesus conta a história de trabalhadores que foram contratados para trabalhar numa plantação de uvas. E nessa plantação de uvas, foram contratados alguns trabalhadores pela manhã, outros na hora do almoço e outros já no fim da tarde. Mas quando chegou a hora do pagamento, os trabalhadores que tinham trabalhado o dia todo, no calor, naquele sol desde cedo, ficaram desapontados, porque receberam o valor igual aos trabalhadores que tinham sido contratados quase no final do dia. Moral da história: nessa parábola, os primeiros trabalhadores questionam o valor que os outros estão recebendo. Puxa vida, não é justo. Está errado isso aí. A gente começou a trabalhar logo de manhã cedo. Teve uma turma que entrou na hora do almoço, outro já no final da tarde, recebe o mesmo valor, está errado. Eu não concordo. Eu não aceito. Assim muita gente questiona a soberania de Deus em sua vida. Muitas vezes olhamos para a vida de outras pessoas e ficamos insatisfeitos por talvez eles terem coisas que ainda não temos. E aí questionamos a Deus, achando que estamos sendo injustiçados por Ele. É injusto isso. E não é injustiça de Deus, porque Deus é bom. Na sua soberania, Ele pode abrir portas e dar da sua prosperidade para o fulano ali
e para você. Ou de repente para o fulano e não dá para você. Então esses trabalhadores ficaram chateados e receberam a resposta: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Porque eles questionaram: está errado isso aí? Não. O dinheiro é meu. Eu prometi pagar para vocês tanto. Eu não dei o tanto que eu prometi? Não, mas é injusto porque os outros trabalharam menos e receberam o mesmo valor. Eu faço da minha prosperidade, do meu dinheiro, o que eu quiser. Assim é Deus na sua soberania. Ele faz o que Ele quiser. E quando Ele quiser, e na hora que Ele quiser. Ele é soberano. E eu, pastor Sandro, não perco meu tempo com isso. Por quê, meu Deus? Por quê? A minha vida e a sua vida é dirigida pela soberania de Deus. Em casa, medite um pouco mais nessa parábola, lendo ela do comecinho, capítulo 20, verso 1, até o verso 16. Em casa você medita. E para continuar falando da soberania de Deus, vamos ao apóstolo Paulo, o único apóstolo da graça, amém? O único. Em Romanos, capítulo 9, verso 6. O apóstolo Paulo aqui fala muito acerca da soberania de Deus no capítulo todo. Mas eu vou pegar a partir do verso 6. E assim diz o Evangelho. Romanos, capítulo 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. O que quer dizer isso, pastor? Que nem todos que parecem ser ou dizem ser povo de Deus, é povo de Deus. Se não é povo de Deus, então é povo do diabo, pastor? Não, porque não existe povo do diabo. O diabo nunca fez nada para ele ter alguma coisa. Esse ser já foi morto, destruído pelo sacrifício de Cristo. E mesmo que isso não tivesse acontecido, suponhamos que ele estivesse vivo, o que foi que ele fez? Nada. Tudo aqui é obra das mãos de Deus. Até o diabo, quem fez ele foi Deus, e depois destruiu ele. E poderoso é Deus. Tem pessoas que por falta de entendimento dá a glória para quem não tem glória. A praia é do diabo, o fulano é do diabo, esse lugar é do diabo. Não, tudo aqui é de Deus. Eu vejo Deus, sabia? Quando eu olho para você, eu estou vendo Deus, porque aí está algo que Ele fez. Quando eu olho para o mar, eu vejo Deus, porque está algo ali que Ele fez. Aí eu te pergunto, o que foi que o diabo fez? Não existe nada nesse mundo feito por Ele, para que eu possa dizer, isso aqui foi Ele que fez. Aquela planta na sua casa que você acha ela linda, quem fez? Deus também. Tudo é criação de Deus. Voltando aqui às considerações da narrativa, o que acontece é que tem pessoas colocadas por Deus para ter privilégios nessa vida e outras não. Deus pode fazer isso na sua grandeza? Sim. E você vai entender isso ainda melhor mais adiante. Vejamos o que diz o próximo verso, o 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só,
Isaac, nosso pai. Verso 11, grife o verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticados o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quem é que elege, escolhe uma pessoa? É Deus ou é por obras? É por Deus. Diga, é soberania dele. Nós não podemos pensar como alguns: eu vou ser bonzinho para Deus e assim Ele vai me escolher. Está errado esse pensamento. Você já foi escolhido. Você já foi predestinado antes da fundação do mundo. Amém? Vejamos aqui o caso de Jacó e Esaú. Verso 12. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Mas como que pode, pastor? Duas crianças não eram nem nascidas ainda e Deus já gostava mais de uma do que de outra. Soberania de Deus. Se você não é uma pessoa predestinada para entender a palavra da graça de Deus, você bate de frente com Deus. Como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Fazendo. E aqui diz: eu, Deus, escolhi a um e o outro eu não escolhi. Eu amei a um e o outro não. Agora, o que ele não escolheu, ele não matou, não deixou aleijado, vivendo por aí. Mas não teve a vida que o outro teve. Por quê? Porque ele escolheu assim, dentro da sua soberania. Amém? Amém. Verso 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? O apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Falando aqui da soberania de Deus. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É por isso que estamos debaixo da graça de Deus. Quem te colocou aqui? Deus mesmo. Nós não estamos aqui porque fizemos grandes obras no passado. Salvamos a humanidade para Deus, fizemos muitas caridades. Pastor, já matei a fome de muita gente, viu? Já ajudei muita gente. Eu sou uma pessoa muito boa. E por ser uma pessoa muito boa, pastor, Deus me revelou a sua graça. Não foi por causa disso que fomos escolhidos para a graça de Deus, mas por uma escolha de Deus. Deus nos escolheu para a graça dele, porque ele aprove, porque ele quis, porque deu vontade. Bom, esse eu quero para a minha graça. Aquele eu não quero não. Nem aquele, nem aquele, nem aquele. Já aquele eu quero. Vem. Você vai conhecer os meus decretos na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Você vai. Você também, aquele não. Nem aquele, nem aquele. Deu vontade em Deus de colocar você debaixo da graça dele. E você vai brigar com ele por causa disso? Vai discutir? Por que que o Senhor me tirou da lei? E me colocou na graça? Já que o Senhor me trouxe para a graça, agora trate de trazer o resto da minha família, porque meu filho não quer vir, a minha esposa não quer congregar, aquele marido eu falo, e falou que não vem não, hein? Você vai discutir, é? Aprove a Deus querer você primeiro. Agora, se Deus vai colocar o teu filhinho aqui, a tua família aqui, aí é soberania dele. E nós o amamos, e nós o respeitamos. Seja feita a sua vontade.
Ou alguém aqui quer discutir com ele? Eu não. Agora, não é porque Deus é soberano que eu não vou falar do amor da sua graça para os meus familiares. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo pela internet que eu gostaria que elas estivessem aqui. Mas se elas não estão aqui, isso é soberania de quem? De Deus. Mas não é porque elas ainda não estão aqui que eu não vou mais evangelizar, que eu não vou mais pregar. Eu vou continuar executando meu trabalho. E que seja feita a vontade do Senhor. Isso também você precisa entender. Continue evangelizando, continue lançando a semente. E que seja feita a vontade de Deus. Vamos continuar lendo, para que você conheça ainda mais a soberania de Deus em tua vida. Verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então, para que Deus levantou, escolheu Faraó? Para perseguir quem? Moisés. Faraó foi levantado para brigar com Moisés. Tudo isso com um propósito: para que lá na frente o mar vermelho se abrisse e que todos vissem o poder de quem? De Deus na vida de Moisés. Mas foi necessário levantar uma pessoa mais forte para lutar com uma mais fraca. E o poder de Deus atuou na vida daquela que era mais fraca humanamente, para que todos vissem o poder de quem? De Deus. Para isso foi que existiu o Faraó. Tudo tem um propósito, para mostrar o poder dele, o poder de Deus, para que todos saibam que a vitória, a força e o poder vem de Deus. Para isso Deus permitiu que existisse um Faraó no caminho de Moisés. E não só para o mar vermelho ser aberto, mas para educar Moisés na fé. A perseguição educou Moisés na fé. Estou sendo perseguido, mas eu confio em Deus. Eu recebo Deus adiante, eu recebo Deus nos protegendo. Eu recebo Deus abrindo este mar para que o povo dele possa passar. Educou ele na fé. Sabe por que Deus permite que pessoas surjam na tua vida para te azucrinar? Para você aprender a ter paciência com elas. Pense nisso. Tem pessoas que aparecem na tua vida só para te azucrinar. Quando é na família, no trabalho, ou na vizinhança. Por quê, hein? Soberania de Deus. Para você aprender a ter paciência. Aí depois que você aprende, acaba. Aquela pessoa para de azucrinar você. Tá vendo? Deus colocou para que a senhora aprenda a ter paciência com ela. Tudo isso aí é para você aprender a ter paciência. Aquela vizinha, aquela pessoa no seu trabalho, aquele familiar. Pastor, olha, ou pessoinha para me azucrinar, viu? Tudo com o propósito de Deus. Aí depois que você aprende, abençoado, passa. Depois que Moisés foi educado na fé, o problema dele com o Faraó passou. Tudo que Deus faz tem um propósito determinado: mostrar o poder dele. É para um crescimento nosso. É para você aprender alguma coisa. Às vezes tem coisas que acontecem em tua vida justamente para que você ore mais, para que você congregue mais, para que você exercite a tua fé nele. Quando você está sendo perseguido, isso acontece. Quando você está passando por um momento muito difícil, isso acontece. Como foi o caso do rei Ezequias e tantos outros.
Aquele momento difícil do rei Ezequias, ele se voltou para orar e falar e conversar com quem? Com Deus. Tudo que já te aconteceu ou está acontecendo é para que todos vejam o poder de quem? De Deus. Uma coisa que Deus sempre faz, voltando um pouco a Faraó e Moisés, que é a leitura do verso 17, Deus pega o grande, o forte, e coloca em luta contra o sem condição, com aquele que é coitado na realidade humana. E é sempre assim, ele põe em luta o mais poderoso contra aquele que tem menos poder, menos condição. Aí ele entra com o poder dele e faz o que tem menos poder vencer o que tem mais poder, para que a grandeza seja dele e não do homem. Isso a gente vê em toda a Bíblia. Entre Moisés e Faraó, quem tinha mais poder? Quem tinha mais poder? Faraó. Entre Davi e o Golias, quem tinha mais poder? Golias. Veja, é sempre assim. Agora, para que Deus faz isso? Para que quando o pequeno vença o grande, todos saibam que o vencedor é um, é Deus. E quem está nele, em Deus, é mais que vencedor. Se você notar alguma coisa, algo se levantando, situações, pessoas, não tenha medo. Não deixe isso causar medo em você. Receba que você está diante de um grande momento da sua vida. E é nessa dificuldade que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Porque o apóstolo Paulo também diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É justamente aí quando tudo parece que vai dar errado para você, é aí que vai dar certo. O que era poderoso se torna pequeno, e o que era pequeno se torna grande e forte. E assim é na vida. E assim aconteceu na vida de muitos homens, a Bíblia relata. Prosseguindo a leitura, verso 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. Deus pode, segundo a leitura do verso 18, Deus pode abrir o coração de uma pessoa e fechar o coração de outro. E no tempo que ele achar certo, ele abre o coração daquele que está o quê? Fechado. Às vezes você chama o seu filho para congregar, ou de repente evangeliza alguém lá fora e fala: olha, sai do sistema religioso, abandona essa igreja de campanhas, correntes, sacrifícios. Não precisa, amado irmão, pagar para ser abençoado, para receber algo de Deus. Está errado esse ensinamento aí. E acontece da pessoa não receber. Quem é que abre e endurece o coração? Deus. Deus é soberano. É Ele que está no controle do coração que está fechado por agora. Tem muita gente na sua família que está com o coração fechado por agora. E quem é que está no controle disso? Deus. Tem pessoas que eu gostaria que o coração amolecesse mais rápido para a palavra da graça de Deus, principalmente as pessoas que estão me ouvindo. Eu gostaria que já estivessem aqui. Mas é Deus que decide isso. Como também as pessoas que você está evangelizando. É Deus que dá o deslumbre do entendimento. Agora Deus também permite às vezes isso, essa dureza de coração, para que você ore pela pessoa, para que você veja o poder da oração acontecendo na vida daquela pessoa. Deus permite, né? Puxa, como o coração desse fulano tá duro. Eu falo da graça, e a pessoa não recebe, justamente para que você ore.
e você veja o poder da oração, os milagres que a oração traz, a transformação que pode acontecer na vida daquela pessoa quando você intercede por ela. Deus permite porque Ele quer ver você também orando por aquele marido, por essa esposa, por esse filho. Deus quer você, mãe, orando pelo seu filho. Falei, pastor, e tenho falado, vamos para a igreja. Depois eu vou, mãe, depois eu vou. Continue orando. Continue perseverando até você tomar posse. Verso 19: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem ele, o oleiro, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Falando aqui das duas sementes. No mundo, abençoados, existem duas sementes, e você faz parte da banda boa, da parte boa, porque só os que são da boa semente atendem para a voz do seu pastor, o Senhor Jesus, e recebe a palavra da graça e estabelece a sua vida aqui no Evangelho da Graça. Só quem é ovelha, só quem é filho, recebe a palavra da graça, ouve a voz do seu pastor, o Senhor Jesus. Verso 22: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então Deus criou vasos de honra e os predestinou para a salvação. E Ele também, na sua soberania, criou vasos de ira e destinou esses vasos de ira para destruição. Deus pode fazer isso? Sim, o Evangelho diz que sim. Ô pastor, e um vaso de ira quando morre? O que é que acontece depois? Bem, quando uma pessoa é um vaso de honra, é um filho, um escolhido, quando ele morre, o seu espírito volta para o paraíso, para Deus, porque ele é um anjo em um vaso de barro. E a pessoa que não tem espírito, morreu, acabou. É o caso dos vasos de desonra, dos vasos de ira. Morreu, acabou. É como um animal, é alma vivente, é um pedaço de carne que não tem espírito. Agora, ter espiritualidade, só os eleitos têm. Não queira julgar você quem é filho e quem não é. Não dá para saber. Só Deus sabe. Mas existem pessoas que não têm espírito e outras que têm espírito no seu corpo de carne. O Senhor Jesus falou, e você conhece essa narrativa: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e essas me seguem. E quem não tem espírito não pode seguir, não compreende, não entende, porque não tem ouvido, só tem orelha. Só quem tem ouvido ouve a voz do seu pastor, o Senhor Jesus. Para terminar, verso 23 e verso 24. A fim de que, também, desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia. Tem algum vaso de misericórdia nessa manhã aqui? Graças a Deus, que bom.
a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Até aqui. Eu recebo que com esse tema de hoje, você não discuta mais com Deus, você não questione mais a soberania de Deus. Entenda, Deus está realizando o melhor na sua vida. Cabe a você confiar no que Ele está realizando. Acredite dentro de você, o melhor está sendo realizado na minha vida. Nessa área, nessa e naquela, o melhor está sendo realizado. Eu confio em Ti, meu Senhor. Tu és soberano em todos os meus caminhos. Com essas considerações finais aqui, de Romanos 9, verso 24, a nossa reunião está encerrada. Tenham todos a melhor semana da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tchau a todos, até quarta às 7 horas da noite, como também eu espero por você no próximo domingo, às 9 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus. Se despeça do seu irmão, declarando a ele: receba você tendo a melhor semana da sua vida, abençoado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.